Aqui quem fala é o pastor Edson Dias, do estúdio da rádio Explosão de Milagre. Queremos, nessa noite, através dessa live, trazer aí uma palavra ao teu coração. Queria que você desse um pouco de atenção, deixasse tudo de lado, para ouvir a palavra de Deus, que assim nós vamos transmitir através da palavra e através desse pequeno servo que está falando ao teu coração. Vamos para a palavra nessa noite, que se encontra lá em, segundo escreveu João, capítulo 6, e o verso 1, capítulo 6, o verso 16, diz assim: E de tardinha os discípulos de Jesus desceram até o lago e subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. E os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: Não temas, não tenha medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Quero dizer nessa noite sobre esse texto bíblico, essa palavra bíblica que se encontramos nessa história bíblica aqui, verdadeira, literalmente. Nós vemos Jesus. Jesus, então, entrando em ação. Jesus, então, entrando aí junto com os seus discípulos e operando um grande milagre da parte de Deus. Quando nós vemos, Jesus ainda estava pregando, Jesus ainda estava transmitindo e ensinando a palavra de Deus, mas enviou e dispensou os discípulos para ir à direção de Cafarnaum. Então eles pegam a embarcação e recebem uma ordem de Jesus para atravessar ali aquela margem de rio para o outro lado. A Bíblia diz também que então entraram os 12 na embarcação. Só ficou Jesus ali ensinando e terminando aí de transmitir a palavra do Pai. A Bíblia diz que fazia mais ou menos uns 5, 6 quilômetros que eles já estavam praticamente, já tinham andado de embarcação. E a Bíblia diz que então uma tempestade, uma grande tempestade, de repente aconteceu na vida dos discípulos da embarcação. E não era uma tempestade normal, era uma tempestade praticamente, realmente, além do normal. E essa tempestade trazeram muito desespero. Essa tempestade trouxe situações adversas em todas as suas áreas dentro da sua embarcação que eles estavam. E essa embarcação, ela estava indo a pique, mas a Bíblia diz que ainda Jesus não presente literalmente dentro da embarcação,
O Senhor estava no controle de toda a situação. Ficaram desesperados, ficaram desconfortáveis, a sua fé não alcançou ali essa tempestade, essa situação, não resolveram, e a embarcação também não saiu do lugar, permaneceu no mesmo lugar. Quero pregar sobre hoje, 2 minutos, 3, sobre o tema Olhai para Jesus. É esse tema que Deus colocou no meu coração, é um tema que muitos não olham mais para Jesus. O foco deles não é mais Jesus. O alvo não é mais Jesus. E nós estamos vivendo na atualidade, no século que estamos vivendo, 2026, nós estamos vivendo que as pessoas não querem mais olhar para Jesus. O foco não é mais Jesus. O foco não é mais a eternidade com Cristo. O foco não é mais o arrebatamento da igreja. O foco não é mais o céu. O foco é outras coisas além daquilo que está acontecendo nesse mundo. Quero dizer que a Bíblia diz que Jesus, então, no final da tarde, ele então resolveu, em seguida, ir ao encontro da embarcação, e ele vem por cima do mar, por cima das águas. A Bíblia diz que Jesus veio ao encontro, foi ao encontro dos discípulos, e eu quero pregar sobre 4 lições que traz para nós uma edificação, um fortalecimento, e também nos edifica espiritual. Primeiro lição que nós trazemos nessa noite é: Jesus demonstra domínio total sobre a criação. Quando ele anda por cima do mar, a Bíblia diz que ele tem todo o controle na criação, ele tem todo o controle na situação que ele está andando. Ele demonstra controle, ele demonstra domínio, ele demonstra poder, ele demonstra graça, ele demonstra que ele é o único eu sou, o Filho do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que quando ele chega perto da embarcação, então os discípulos contemplam Jesus de longe e acham sim que parece um fantasma, mas não é um fantasma, é Jesus pessoalmente, literalmente, andando por cima das águas. A Bíblia vai dizer que Jesus, então, vem por cima das águas, e Pedro, então, ele, através da fé, Pedro, então, com ousadia, ele, então, se és tu, Jesus, então que eu vou ao encontro teu. E Pedro, então, recebe uma ordem de Jesus: venha. Jesus autorizou Pedro sair da embarcação dentro de uma tempestade, dentro de um mar se embravecendo. Ele sai da embarcação e quando sai através da fé, confiando e acreditando na palavra que Jesus assim transmitiu e ordenou Pedro a ir ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que Pedro então começou a andar por cima das águas, fixado, olhando para Jesus, fixando seus olhos em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus tem um controle, está tudo sob controle. O mar está no controle, a tempestade, a chuva, toda a criação que o rodeia Jesus
está sob controle de Jesus. Então, ninguém precisa se preocupar, é só andar ao encontro de Jesus. Então, o tema é: olhai para Jesus. Enquanto Pedro fixou, olhou e contemplou a vida, e olhando para Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro foi bem. Pedro começou a andar através da fé, acreditando na palavra de Deus que saiu da sua boca. A Bíblia diz que Jesus está no controle. Se Jesus está no controle, você que está me ouvindo, olha para Jesus, contempla Jesus. O teu foco é Jesus. O teu foco é o Senhor, o Salvador, que morreu na cruz do Calvário por ti. Aleluia. Muita gente está olhando para outras coisas que é oferecida pelo mundo, é oferecida pelo adversário, que assim 24 horas atenta os escolhidos que estão indo para o céu. E esse, o tentador, se chama Satanás. Ele o tira da visão, tira oferecendo tantos pratos e tantas traição, oferecendo muitos algo dentro do mundo que ele vive. Por exemplo, muitas coisas no mundo estão sendo oferecidas aos escolhidos, aqueles que estão servindo e levando a presença de Deus na sua vida. Enquanto Pedro olhava, estava tudo tranquilo. Pedro chegou no metade do caminho. Pedro, então, tira os olhos de Jesus, tira o foco de Jesus, e então começa a descer sobre o mar, se afundar, descer à profundeza do mar, sucumbindo. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e estende as mãos e levanta Pedro para a superfície da água. A segunda lição que nós vemos, aleluia, é que a tempestade chegou para provar Pedro e os seus discípulos. Essa tempestade era uma tempestade que veio para provar a fé dos discípulos, veio para provar todos que estavam ali na embarcação. O que veio provar? Ele veio provar que se Jesus não estiver na embarcação, se Jesus não estiver no controle da natureza, no controle desse mundo, no controle de todas as situações, nós iremos descer ao profundo do poço. Por isso que o nosso foco, o nosso olhar, a nossa convicção, através da fé, temos que confiar no Senhor Jesus. Então, a segunda lição é que Jesus estava provando Pedro e os seus discípulos. Os 12 discípulos estavam sendo provados pela tempestade, provado pelo mar que se levantava e jogava água sobre a embarcação. Jesus estava provando, e eles estavam desesperados, muito desesperados, e sem fé para acreditar que ele, Jesus, tem todo o controle da natureza e desse universo. Quero dizer nessa noite que Jesus está te provando. Jesus está provando você. Jesus, você está atravessando uma provação, está passando por um processo na tua vida, está passando por uma situação adversa, mas fica tranquilo, depois dessa provação, você terá a aprovação de Jesus na tua vida. Tiago capítulo 1 e versículo 12 diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. Então,
Feliz é aquele que são aprovados. Feliz é aquele que atravessa por aflições e tribulações, porque no final será aprovado e receberá a coroa da promessa da vida ao teu coração. A terceira lição é que quando ele está na tua vida, milagres acontecem. Quando Jesus entrou na embarcação, Jesus olha para cima e diz: acalma-te, acalma-te vento, acalma-te mar. E eles receberam uma ordem divina vindo de Jesus, o Nazareno. E por isso a tempestade foi embora, a embarcação foi embora. Por quê? Porque Jesus estava na embarcação. Jesus entrou na embarcação. E quando Jesus entra em algum lugar, quando Jesus entra em algum ambiente, quando Jesus entra em algo geográfico, aquele lugar muda completamente. O clima, aleluia, vem vindo paz, alegria, gozo, esperança, aleluia, glória a Deus. Se Jesus está na tua vida, se Jesus está na tua casa, se Jesus está na tua empresa, fica tranquilo, essa tempestade será repreendida, neutralizada e paralisada através de Jesus. A quarta e última lição que eu trago nessa noite é que Jesus disse: não temas, provando a presença traz a paz. Ele está dizendo: não temas, quer dizer, ele está dizendo: eu estou aqui, o eu sou estar aqui, não temas. Quando ele fala não temas, ele está provando aonde ele chega a paz, a segurança, a proteção, a protetor, aleluia. Nada acontece naquele ambiente, nada acontece naquele lugar, nada acontece na casa onde a pessoa está, o ambiente que ele está. Quem sabe esse ambiente que você está, nesse bairro, nessa casa, aleluia, está acontecendo várias coisas naturais ou várias coisas que você diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Fica tranquilo, se Jesus, aleluia, está dizendo para ti: não temas, não te preocupa, eu sou o teu protetor, eu sou a tua segurança, eu sou a sombra, eu sou a habitação, eu sou a vida, eu sou aquele que morreu na cruz do Calvário por ti. Por isso que nessa noite nós estamos trazendo essas 4 lições. Olhai para Jesus, aleluia, olhai para Jesus. Tem muita gente olhando para os defeitos dos outros, muita gente olhando para onde não deveria olhar, muita gente colocando os olhos, fixando os olhos para onde não deveria nem olhar, porque esse mundo passa e toda a sua concupiscência passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Eu estou terminando essa live, aleluia, oh glória a Deus. Olhai para Jesus, Ele é o autor e consumador da fé, aleluia. Ele é o único que vai cuidar de ti e da tua família. Ele é o único que pode acalmar, repreender essa tempestade, repreender também o mar que se levanta, repreender essas situações e tribulações que você está, aleluia, passando. Mas sabemos que é provação. Você está sendo provado por Deus. Você está sendo provado através de tribulações, através de aflições, através de
tantas coisas desse mundo, 24 horas o nosso adversário se levanta contra nós, se levanta contra a família, se levanta contra aqueles que levam a presença do Espírito Santo de Deus no seu interior. Quero te dizer para você nessa noite, aleluia, olhai para Ele. Se você olhar para Ele, contemplar Ele, ver Ele e contemplar e olhar e ficar fixo aos seus olhos, à sua presença, fica tranquilo, você vai vencer essa luta, você vai vencer essa enfermidade, você vai vencer essa insônia, essa depressão, essa ansiedade, você vai vencer também, aleluia, o Senhor vai salvar a tua filha, o teu filho, Jesus vai salvar a sua família, Jesus vai salvar a sua empresa, mas olhai para Ele, contemplai Ele, aleluia, oh glória, se você olhar para Jesus, fixar os seus olhos em Jesus, Ele é o único perfeito, a perfeição verdadeira está em Jesus Cristo de Nazaré. Eu termino essa live dizendo para você, olhai para Jesus, Ele é o único que pode operar um milagre na tua vida, Ele é o único que pode te fortalecer, te dar vigor, Ele é o único que pode mudar toda essa história geográfica, Ele tem esse poder e essa autoridade para fazer a obra, mas olhai para Ele, aleluia, se você olhar para o homem, você vai cair, se você olhar para o homem, você não vai alcançar o céu, olha para Jesus, Ele é o único que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Fique com Deus,